Bom dia, cursistas. Estamos iniciando o módulo 6, conversando sobre avaliação. Eu quero agradecer a presença de vocês que estão nos assistindo e dizer também o quanto foi importante a presença de vocês nesse curso. Quero dizer desde já que vocês foram importantes para o desenvolvimento desse projeto. Quero agradecer também pela perseverança, pela persistência, tanto de vocês quanto a nossa também, porque conta com toda uma equipe. E eu quero, diante de vocês, agradecer, desde já agradecer a equipe da EAD, que esteve conosco, caminhando juntos, estivemos com muito afinco, dedicação, e eu quero agradecer também. Toda a equipe também da professora Adriana Moreno, por ter nos dado muita força, muita assistência, realmente. Então, foi muito prazeroso esse trabalho, posso dizer assim. Eu quero dizer para vocês, queridos, que nós chegamos agora, vamos apresentar o módulo 6, e eu quero dizer para vocês que vocês são os vencedores, né? Tivemos a primeira etapa que foi oferecida, e agora estamos na segunda. Então, eu quero dizer para vocês que tiverem, e eu espero que continuem com aquela dedicação, com toda aquela vontade realmente de continuar aprendendo, porque sempre estamos aprendendo, que vocês continuem se dedicando, estudando os textos, estando lá no ambiente, porque isso é importante, porque isso também conta com uma avaliação. Então, eu quero agradecer a vocês e não percam contato com seus tutores. Os tutores vivem buscando vocês, contactando, então não percam, isso é importante. Essa relação tutor e cursista é muito importante. Então, eu conto com a participação de vocês e eu quero dedicar, desde já, dizer para vocês que vocês façam as atividades, que vocês terminem, de preferência até antes do Natal, porque depois do Natal eu sei que é muita festa, é muita festividade, muitos convites, mas eu conto com vocês. O nosso módulo começa hoje e vai até o dia 6 de janeiro de 2020. Então, eu quero agradecer, desde já, por todos que estiveram conosco até aqui. Outra coisa que eu quero deixar para vocês é quanto à certificação. A certificação do curso, do módulo 1 e do módulo 2, da fase 1 e da fase 2, ficará disponível no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, a partir do dia 10 de janeiro de 2020. Portanto, nós temos, o ambiente vai ficar aberto até o dia 6 de janeiro. As atividades fecharão dia 6 de janeiro de 2020. Portanto, não esqueçam, nós não prorrogaremos. Certo? Então, eu já estou dizendo, já estou informando, vocês que estão nos assistindo, por favor, vamos nos dedicar, vamos reservar pelo menos 2 horas do seu horário, durante as 24 horas, 2 horas para vocês entrarem no ambiente, estiverem procurando o seu tutor. Eu peço assim que realmente tenha uma atenção especial, que você realmente fortifique essa relação com o seu tutor. Eles estão sempre à disposição dos senhores. Tá certo? Eu desejo assim sucesso nessa jornada e muito obrigada por terem feito parte da nossa jornada de trabalho. E sem vocês nós não conseguiríamos chegar até aqui. Então eu agradeço e desejo desde já um 2020 com muita saúde, com muita fé, com muita paz e que Deus nos abençoe. Um bom dia. Bom dia, queridos cursistas. Eu sou a professora Carla Baraúna, ajudei a construir esse módulo, que será o nosso último módulo, né? E aqui nós estamos hoje para apresentar essa última etapa do curso Ressignificação da Prática Pedagógica na Escola. Eu ajudei também a construir a primeira versão do curso e a gente fica muito feliz de estar vendo agora essa segunda versão, após uma avaliação que foi feita, né, pelos próprios cursistas. Houve algumas modificações e hoje nós estamos aqui para apresentar o último módulo. Ok? Eu vou fazer no primeiro momento a apresentação do módulo como um todo e depois nós passaremos para as unidades.
Bom, o nosso módulo tema é conversando sobre avaliação. Então, nós iremos falar um pouco sobre o conceito de avaliação, o que é avaliação, né? E como é que a avaliação pode ser trabalhada na escola. Então, o nosso curso, esse módulo, conversando sobre avaliação, tem uma carga horária de 20 horas, ele inicia hoje e termina dia 6 de janeiro, ok? Como professoras formadoras deste módulo, estou eu, a professora Andréia, a professora Keila, a professora Maria de Fátima e a professora Shirlene. Conforme a ementa do nosso curso, o que nós vamos verificar aqui neste módulo? Primeiro, nós vamos trabalhar a questão das perspectivas teóricas da avaliação na aprendizagem. Então, qual é a perspectiva teórica da avaliação? O que os teóricos falam sobre a avaliação? Quais são os tipos e as dimensões da avaliação escolar no contexto das políticas públicas? Quais são os direitos de aprendizagem e sua relação com a avaliação escolar? Então, nós vamos ver tudo isso nesse módulo, além dos instrumentos e dos critérios de avaliação e como utilizar esses instrumentos e critérios pedagogicamente. Então, a avaliação no processo de planejamento e acompanhamento das ações do pedagogo. Qual o papel do pedagogo com relação à avaliação? Como o pedagogo pode contribuir na escola a partir da avaliação? Que informações ele pode estar trabalhando com o professor, juntamente com o gestor e com a escola como um todo. Nós vamos verificar também um pouco das avaliações internas e externas e a importância da recuperação paralela no contexto da SEDUC, né, que é a nossa instituição. Como objetivo geral do nosso módulo, nós temos aí instrumentalizar o pedagogo para o desenvolvimento das habilidades de reconstruir, reconduzir, replanejar e reavaliar os processos pedagógicos da instituição. Então, por que instrumentalizar? Porque a gente está pensando no pedagogo como essa pessoa que na escola vai realmente fazer um trabalho concreto com os professores. Então, nós pensamos nesse módulo numa situação assim bem prática, colocar de forma prática para que vocês pudessem realmente ver como trabalhar essa questão da avaliação na escola e juntamente aos professores. Então, esse é o nosso objetivo geral, instrumentalizá-los para que vocês sejam capazes, contribuir com vocês na hora de trabalhar a questão da avaliação com o professor. E nós temos como objetivos específicos do módulo discutir conceitos, os tipos e a finalidade da avaliação, tanto a avaliação interna como a avaliação externa, conceituar os significados e dimensões que a avaliação tem, assumindo o seu contexto nas políticas educacionais. Então, como é que nós veremos a avaliação, como a avaliação é vista dentro da legislação, compreender a relação da DNCC, com o currículo e a construção do projeto político-pedagógico e como a avaliação é importante, que ela seja sinalizada, essa concepção de avaliação no PPP também da escola, conhecer as finalidades da avaliação escolar no planejamento, então, de que maneira a avaliação pode aparecer no planejamento, como ela deve aparecer e qual a importância dela, compreender a importância da análise dos dados, então, a partir dos dados que eu tenho por meio da avaliação, como eu posso trabalhar, de que maneira eu vou trabalhar esses dados, como você, como pedagogo, como apoio pedagógico, pode utilizar esses dados para fazer um trabalho legal mesmo, bacana na escola. E, por último, analisar os resultados. Como nós podemos analisar esses resultados? De que maneira nós faremos para analisar esses resultados da avaliação na escola? Então, o nosso módulo ele está estruturado da seguinte maneira. A temática principal do módulo é conversando sobre avaliação. Nós teremos 3 unidades. Na unidade 1, nós vamos trabalhar o conceito, a finalidade de avaliação, segundo os nossos teóricos. Na unidade 2, nós vamos ver o currículo, o planejamento e a avaliação. Qual é a relação desses 3 elementos para a escola trabalhar de maneira mais adequada, de maneira mais correta, conforme está na legislação, e focando na aprendizagem do aluno.
E na unidade 3, nós vamos ver a avaliação externa. O que as avaliações externas também podem trazer para a escola, de que maneira essas avaliações podem contribuir para a escola e como trabalhar esses resultados da avaliação externa. O nosso módulo terá 3 instrumentos de avaliação. Cada unidade nós vamos trabalhar com um instrumento. Na unidade 1, nós vamos ter um fórum sobre a avaliação na escola, onde vocês terão a oportunidade de discutir como é que a avaliação é trabalhada na escola. Então, de que forma hoje a avaliação é trabalhada na sua escola? Como é que a escola vê a avaliação? Quais são as concepções de avaliação que tem a sua escola? Depois, na unidade 2, nós vamos ter um outro fórum, onde vamos discutir essa relação entre avaliação, currículo e planejamento. Então, a escola faz essa relação entre avaliação, currículo e planejamento? Como podemos trabalhar essa relação desses 3 elementos na escola? Então, nós vamos refletir um pouco sobre isso. E na unidade 3, a nossa atividade vai ser um envio de arquivo, onde vocês vão analisar os resultados da sua própria escola, o resultado das avaliações externas. E deixando como tarefa posterior aí, depois de trabalhar esses resultados, com esses dados, fica aí, como atividade posterior, fazer um plano de intervenção na escola a partir dos dados da avaliação externa. Então, esses serão os nossos 3 instrumentos de avaliação. Temos como professores formadores do módulo, eu já falei lá no início, na unidade 1, onde nós vamos trabalhar conceitos e finalidades da avaliação, estou eu e a professora Andréa Machado. Na unidade 2, onde trabalharemos o currículo, planejamento e avaliação, está a professora Maria de Fátima, que ajudou a trabalhar esse conteúdo. E na unidade 3, avaliações externas, a professora Keila e a professora Shirley. Então, agora nós vamos iniciar o módulo, a primeira unidade, aliás, que é conceito e finalidade de avaliação. Então, nós vamos iniciar esse módulo, que ele tem uma carga horária de 10 horas, tá? Foi construído por mim e pela professora Andréa. Ele começa hoje e vai até o dia 27/12, essa primeira unidade. Quais são os objetivos da nossa primeira unidade? Então, nós vamos pegar lá dos objetivos específicos, onde nós vamos discutir os conceitos, tipos e finalidades da avaliação escolar, tanto da avaliação interna como da avaliação externa. E como utilizar essa avaliação, como fazer uso pedagógico dessas avaliações, das informações que essas avaliações nos trazem, tá? E como segundo objetivo, conceituar os significados e dimensões que a avaliação tem, assumindo no contexto das políticas educacionais da atualidade. Então, quais são os conceitos da avaliação a partir das políticas educacionais atuais? Da Constituição, da LDB, da BNCC, então a gente vai trabalhar também um pouco sobre isso. Então, o nosso conteúdo, ele está dividido em 4 momentos, tá? No primeiro momento, nós vamos discutir um texto da Hoffman, onde ela vai falar sobre o conceito e a concepção hoje das avaliações, a partir de alguns teóricos e do que ela entende de avaliação. Então, ela vai transmitir isso aí para a gente. O tema vai ser avanços nas concepções e práticas de avaliação. Então, como que a avaliação é vista hoje? Nós temos aquele conceito antigo de avaliação, que é uma avaliação classificatória, mas temos também o conceito hoje da avaliação. Então, o que mudou no conceito de avaliação? Como é que nós veremos a avaliação hoje? Então, a Hoffman vai trabalhar no seu texto essa questão. No segundo momento, nós vamos ter a avaliação segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, como que a LDB trabalha a avaliação? O que está lá na LDB sobre a avaliação? Qual é o conceito? O que ela traz para a gente? No terceiro momento, nós veremos o que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem, com Lucchesi. É um texto de Lucchesi, onde ele vai questionar o que é mesmo avaliar a aprendizagem. O que é uma avaliação da aprendizagem? Como nós podemos trabalhar essa avaliação focando sempre no bem-estar do aluno, na aprendizagem do aluno. E, por último, a avaliação caminho para a aprendizagem,
que é um vídeo que vocês vão assistir, vão poder observar aí uma entrevista entre a Hoffman e o Lucchesi sobre o ato de avaliar. E eles vão questionar a importância da avaliação para a aprendizagem e como se faz hoje a avaliação. Então, será que realmente a avaliação hoje é trabalhada de maneira correta? Nós veremos aí um pouco nesse vídeo. Então, iniciando o nosso primeiro momento, que é avanços na concepção e prática de avaliação da Hoffman, a autora primeiro ela vai questionar o conceito de avaliação. Então, o que é avaliação? Qual o conceito que nós temos hoje de avaliação? Para que serve a avaliação hoje? Quando eu penso em avaliação, no que eu estou pensando? Né? Qual a relação dessa avaliação com o meu aluno? O que ela tem a ver com o aluno? Então, a Hoffman vai trazer este questionamento para a gente. Né? E ela vai dizer o seguinte, que o ato de avaliar, ele é um conjunto de procedimentos, mas não é só esse conjunto de procedimentos. Né? Ele tem um caráter também multidimensional e subjetivo, porque ele vai levar o professor a utilizar vários procedimentos para alcançar aquela aprendizagem do aluno. Tem também, ela se estende em tempo longo, a avaliação não é uma coisa pontual. Eu vou avaliar hoje, nesse momento, o aluno. Não, eu tenho que pensar, né, no que eu quero para aquele aluno. E se aquela avaliação que eu apliquei não conseguiu atingir o meu objetivo que eu coloquei lá no início, então eu preciso repensar esse ato de avaliar para verificar se realmente eu consegui atingir esse aluno e por quê. Se eu não conseguir, por quê? E como que eu vou fazer para trabalhar isso de maneira melhor? A avaliação ela deve mediar todo o cotidiano do fazer pedagógico e deve ser respaldada nos resultados, na observação, reflexão, ação. Então, eu utilizo aquele instrumento de avaliação, esses resultados vão fazer com que eu reflita sobre esses resultados daquele instrumento que eu utilizei e depois ele me leva novamente a uma ação. Então, eu utilizei o instrumento, eu tenho o resultado, eu vou analisar esse resultado e a partir desse resultado, isso daí vai requerer de mim o quê? Uma nova ação. Como que eu vou trabalhar a partir desse resultado? Foi bom? Foi ruim? O que eu preciso melhorar? Então, requer um novo planejamento para aquela ação que eu apliquei naquele momento, naquela sala, naquela turma, na escola. Essa avaliação, ela visa também uma metodologia. Então, a metodologia que o professor vai utilizar vai depender das concepções que ele tem de avaliação. Então, qual a concepção que eu tenho de avaliação? A minha concepção é uma concepção classificatória ou a minha concepção é uma concepção mediadora? Então, a partir da minha concepção é que eu vou escolher e selecionar esses instrumentos. Então, a avaliação, segundo a Hoffman, não é só testes, provas, exercícios. Né? Eu posso aplicar os testes, provas e exercícios sim, mas eles não são a avaliação, eles são instrumentos de avaliação, né? Que eu vou escolher a partir de quê? Como eu falei anteriormente, das minhas concepções de avaliação. A outra questão também são os registros de avaliação, que muitas vezes o professor confunde com uma avaliação, um boletim, né? Um dossiê do aluno, um relatório. Isso é avaliação? Eu posso também considerar avaliação? Não, isso são registros de avaliação. Então, nós temos aí a avaliação, os instrumentos de avaliação e os registros de avaliação. E a metodologia que eu vou utilizar na escola vai depender, como eu já falei, das minhas concepções. O que é uma concepção classificatória? A concepção classificatória é aquela onde eu vou usar esse instrumento para medir o conhecimento do aluno. Como o nome mesmo já diz, eu vou classificar o aluno. Então, ela tem essa visão de classificar e medir. E, ao fazer isso, ela se torna uma avaliação exclusiva, né? É uma avaliação excludente. Por quê? Porque ela vai excluir o aluno do resto do processo. Porque se ele tirou aquela nota, eu vou focar sempre em quê? Naquela nota, porque ela é classificatória. Então, dessa forma, eu excluo aquele aluno que não conseguiu atingir aquela nota. Se eu continuar fazendo novamente esse tipo de avaliação.
E o que é a avaliação mediadora? O nome já diz, ela vai mediar, ela vai trabalhar dentro de um processo de aprendizagem. Ela vai avaliar, mas ela vai tentar compreender todos esses aspectos dessa mediação. Ela vai fazer um acompanhamento do aluno. Então, a partir dessa avaliação mediadora, dessa concepção mediadora, eu vou verificar o quê? O que o meu aluno não conseguiu atingir naquilo que eu programei lá no meu objetivo. Então, se ela é mediadora, ela vai considerar todas as dificuldades desse aluno, ela vai considerar aquilo que o aluno traz de bom, que eu sei que eu posso aproveitar. O aluno não sabe escrever, ele não consegue escrever, mas ele consegue falar aquilo que ele entendeu. Então, eu devo levar isso em consideração na concepção mediadora, sim. Eu vou levar tudo isso em consideração. E isso vai fazer com que eu entenda o meu aluno e que, a partir daí, eu possa verificar qual o melhor instrumento. Se ele não consegue fazer uma prova escrita, mas ele consegue fazer uma atividade oral, eu posso fazer um seminário, eu posso fazer um trabalho, uma exposição onde ele vai apresentar aquele conteúdo. Então, aí a diferença entre a concepção de avaliação classificatória e a concepção de avaliação mediadora. Bom, seguindo aí, a Hoffman, ela vai falar também, volta só um pouquinho, por favor. A Hoffman vai falar também que avaliar é uma forma de pensar e fazer, né? Avaliação é uma forma de pensar e fazer. Ela teve que levar em consideração o quê? Os valores morais, a concepção de educação, de sociedade e de sujeitos. Aqui a gente pode fazer também, trazer aqui a concepção de avaliação na questão institucional. Porque a avaliação ela deve estar também no PPP da escola. Então, como a escola vê a avaliação? É a minha concepção só como pedagoga da escola? Não, eu vou levar em consideração a concepção do professor, do gestor, dos pais, de toda a comunidade escolar. Então, eu vou trabalhar com a comunidade escolar na hora de construir o PPP da escola. Então, o PPP da escola, ele deve ser construído e vai ser construído a partir da concepção das pessoas que estão ali. Então, além da avaliação que o professor faz na sala de aula, tem uma avaliação institucional. E essa deve estar no PPP. Muitas vezes a gente verifica que o professor, apesar de toda a legislação que fala sobre avaliação, apesar de tudo que está escrito, ele não muda a prática dele de avaliação. Por que isso acontece? Nós vamos ver lá no outro texto, mas eu já vou adiantando aqui. Muitas vezes o professor não participa da construção do PPP. Ou se participa, ele não leva em consideração aquilo que está no PPP. Ou até mesmo, muitas vezes, ele nem sequer sabe o que está lá. Quando ele chega na escola, o PPP de repente já está construído. Ele não busca isso aí, verificar qual é a concepção da escola de avaliação. Então, ele vai fazer avaliação de qualquer forma, né? A outra questão que a Hoffman coloca é que o processo avaliativo mediador, ele tem por intenção essencial a promoção de oportunidade no desenvolvimento do aluno. Então, eu preciso oportunizar esse meu aluno a partir da avaliação. Quais são as oportunidades que eu vou dar para este aluno? Então, eu tenho que pensar muito nesse aluno. Como eu já falei anteriormente, se de repente eu percebo que o instrumento de avaliação que eu devo usar é aquele que vai atingir realmente aquele aluno que tem dificuldade, eu não posso deixar ninguém para trás, né? Geralmente a gente questiona como que o professor vai trabalhar individualmente cada aluno. Mas, a gente acaba fazendo isso. Qual é o professor que não conhece cada um dos seus alunos? Ele sabe da dificuldade de cada aluno, ele sabe da necessidade de cada aluno. Então, no fundo, ele conhece o seu aluno. Então, a partir do momento que ele conhece, ele é capaz de verificar qual o melhor instrumento para utilizar naquela avaliação. Ok? Vamos passar, então, para o segundo momento, que é a avaliação segundo a LDB. Aí, nesse momento aí, nós vamos utilizar o texto de José Conceição. Ele vai trabalhar a questão da avaliação dentro da legislação. Então, como é que a avaliação aparece dentro da nossa legislação?
Então, ele inicia dizendo o quê? Que a LDB ela deve ser contínua na avaliação, né? A avaliação na LDB deve ser contínua, acumulativa, valorizando os aspectos qualitativos da aprendizagem. Isso vai, né, convergir aí para a mesma coisa que a gente estava falando ainda há pouco, né? Vai de encontro ao que a Hoffman colocou. Se a gente deve pensar a avaliação, deve considerar a avaliação nesses aspectos, ela deve ser contínua, cumulativa, valorizando os aspectos qualitativos, eu estou falando aqui a mesma coisa que eu coloquei anteriormente, né? Por que contínua? Porque ela não deve acabar num instrumento apenas. Ela não deve ser utilizada apenas como um instrumento. Você pode utilizar vários instrumentos até que aquele aluno alcance aquela aprendizagem significativa. Cumulativa por quê? Porque ela não se dá apenas por aquele instrumento, eu não vou apenas fazer aquela prova e pronto, acabou. Não, eu tenho que analisar todo o processo, todo o desenvolvimento do meu aluno e valorizar a questão da qualidade, né? Qualitativamente. O que eu posso aproveitar dentro daquele instrumento de avaliação? O que eu posso aproveitar daquele aluno? Qual é a aprendizagem que ele conseguiu atingir? Como ele se desenvolveu durante todo o percurso até chegar aqui no momento da avaliação? E de que forma eu vou trabalhar esses resultados? Depois, o autor vai falar também que um estudo sobre avaliação da aprendizagem necessariamente deve estar vinculado a outras dimensões. Então, nós falamos aqui da recuperação paralela, da progressão parcial, da proposta curricular, do planejamento e cotidiano escolar. Então, tudo isso são elementos que nós já conhecemos, que nós trabalhamos com isso no nosso dia a dia. Então, como eu posso pensar essa recuperação paralela? Como eu posso fazer essa progressão parcial? Nós sabemos que a função do pedagogo é estar dando esse suporte para o professor. É fácil? Não, nós sabemos que não é fácil. Como é que eu vou mudar a cabeça do meu professor, né, que já está acostumado com aquela avaliação classificatória? Mas é um trabalho que a gente precisa fazer, até mesmo porque isso aí está garantido na nossa lei, né? Então, se existe essa garantia, a escola precisa sim fazer. Então, nós como pedagogos, como apoio pedagógico, precisamos trabalhar isso na nossa escola, né? Você não vai chegar lá, nós precisamos mudar radicalmente, mas tem uma forma, né, de chegar a partir de dinâmicas, de estudo com o nosso professor, né, para que ele conheça realmente a nossa legislação e a partir daí a gente vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, né, até chegar naquilo que realmente, da forma como deve ser, como está amparado na legislação. Depois, Conceição, ele vai dizer também que a avaliação deve ser um processo que integra a prática do professor, visando a valorização das experiências, manifestações, vivências e descobertas do aluno, que vai casar também com aquilo que nós já falamos antes, né, que a Hoffman também trabalhou sobre isso. Então, a avaliação é um processo de valorização daquele conhecimento que o meu aluno já traz. Então, qual é a carga de conhecimento que ele traz? Então, isso também deve ser trabalhado. Então, a partir do que a Hoffman falou, a partir daquilo que está na nossa legislação, nós temos que repensar hoje a nossa prática avaliativa, como o ato avaliativo está sendo realizado na nossa escola. Tá certo? Então, agora eu vou passar para a professora Andréia, que vai falar do nosso terceiro momento. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a professora Andréia Cavalcante, sou pedagoga. É um prazer estar participando e poder contribuir com esse processo de formação continuada dos pedagogos da Rede Estadual de Ensino do nosso estado do Amazonas. Falar em avaliação não é uma novidade para a escola, porque a avaliação ela faz parte da nossa vida e ela permeia o cotidiano escolar. E para refletir sobre a avaliação, eu convido todos vocês a refletir com o texto de Lucchesi, intitulado O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem? Lucchesi destaca que avaliar é responsabilidade de todas as pessoas que estão envolvidas com a prática educativa.
Todas as pessoas, toda a comunidade escolar é responsável pela avaliação, porque a avaliação permeia o cotidiano da escola. Tomamos, por exemplo, um projeto educativo. Ao finalizar o projeto, qual é a atitude adequada? Avaliar. Avaliar os pontos positivos, avaliar as coisas que precisam ser melhoradas para que esse projeto tenha um resultado com excelência, um resultado positivo. Então, avaliar faz parte do cotidiano da escola. Quem participa dessa avaliação? Professores, pais, responsáveis, toda a comunidade escolar que está comprometida com as práticas educativas. Então, é responsabilidade de toda a escola. O autor também destaca que avaliar é um instrumento útil e necessário. Por que é um instrumento necessário? Porque é através da avaliação que nós vamos detectar onde o aluno precisa melhorar e quais são as necessidades deles que precisam ser trabalhadas. Avaliar é um recurso pedagógico necessário para auxiliar tanto o educador quanto o aluno e não deve ser confundida com simples exames. É o que Hoffman também colocou, que agora há pouco a professora Carla bem destacou. Avaliar não se resume a testes e atividades. Avaliar vai muito além disso. A prática avaliativa é muito ampla. Ela não se resume a esses instrumentos. Ela precisa utilizar-se de várias metodologias que vão culminar com a efetivação da aprendizagem. Como é que o professor vai identificar isso? Na sua prática pedagógica, ele irá trabalhar de forma metodológica diferenciada, porque o aluno ele aprende de forma diferente. Cada um tem seu ritmo, tem seu tempo. É uma diversidade que precisa ser respeitada e levada em consideração. O pontapé inicial é o acolher. O professor precisa estar aberto a esse acolhimento. Ele precisa acolher o aluno do jeito que ele é, com todas as suas potencialidades, suas necessidades. É nesse ato de acolher que se inicia o projeto avaliativo. Porque se ele não acolhe, ele vai excluir. E se ele vai excluir, ele vai estar trabalhando a concepção classificatória. Bem colocado pela professora que a avaliação classificatória já não permeia tanto a nossa prática de ensino da atualidade, porque hoje nós precisamos respeitar a legislação, respeitar a LDB, a avaliação precisa ser contínua, cumulativa. Então, nós precisamos trabalhar de forma diferenciada, de forma acolhedora, de forma mediadora. É nesse momento que a concepção mediadora entra em ação. Porque a concepção orienta como é que a avaliação precisa acontecer na escola? De forma diversificada. É observar, é acompanhar e avaliar, para ver se a aprendizagem está acontecendo de forma efetiva. Então, esse é o papel da avaliação, é esse acompanhamento contínuo, é esse acompanhamento do progresso do aluno. Avaliar é um recurso pedagógico que auxilia tanto o professor quanto o aluno. É o norte da prática educativa. Podemos dizer que essa avaliação é o termômetro da aprendizagem, porque é através da avaliação que o professor irá detectar a necessidade do aluno. Não basta só detectar, precisa agir. E é nesse agir que entra o replanejar. Se a estratégia utilizada não está dando certo, naturalmente que é hora de buscar outras metodologias capazes de contribuir para a efetivação dessa aprendizagem. A avaliação deve ser diagnóstica, inclusiva, democrática e amorosa. Deve ser pautada na liberdade e não na submissão, e ela deve ser uma travessia permanente, em busca do melhor para todos.
O primeiro passo para a avaliação é diagnosticar. A avaliação, ela identifica, ela diagnostica, então ela identifica as potencialidades e necessidades. Ela é inclusiva, ela é acolhedora. O aluno ele não pode se sentir pressionado, ele precisa ter liberdade para mostrar suas habilidades e cada vez mais ir progredindo e aprofundando essas habilidades para que ele se torne uma pessoa competente naquilo que faz. E essa aprendizagem precisa ser significativa. Ela precisa ter significado para a vida do aluno, porque isso não vai terminar na escola. É importante que a aprendizagem seja significativa, porque nós estamos preparando o aluno para o ser cidadão participativo na sociedade. Então, essas práticas começam na escola e se refletem futuramente na sociedade, onde o aluno está inserido, para que ele se torne esse ser atuante, participativo, crítico e criativo. É essa a intenção da avaliação e é o objetivo maior da avaliação, é o preparar para a vida. O próximo, pode voltar no slide? A avaliação ela está pautada na liberdade e não na submissão. O processo avaliativo, ele busca sempre a melhoria para o progresso do aluno. O aluno ele não pode ser estagnado, ele precisa ser motivado, estimulado. E a avaliação é um processo contínuo. É como se fosse um trem em movimento. Cada parada, cada avaliação bimestral é como se fosse uma parada para que o professor possa dar satisfação do caminhar do aluno, para que ele possa socializar, tanto com a família, com a escola, como está o ritmo de aprendizagem, a potencialidade desse aluno, onde ele chegou e onde ele precisa avançar. Esse é o verdadeiro sentido da avaliação. E que instrumentos poderão ser utilizados para conseguir esse objetivo? Aí vai depender do olhar do professor. É o professor que irá identificar, porque ele conhece a realidade da sua turma, ele que vai identificar que metodologia ele pode utilizar, qual é a metodologia adequada para contribuir com esse progresso contínuo na aprendizagem do aluno. E se o aluno tem, porque os alunos eles aprendem em ritmos diferenciados, então eu não posso estagnar um aluno em detrimento ao outro que não acompanha esse mesmo ritmo. É aí que entra o olhar do professor. Ele precisa utilizar maneiras diversificadas para possibilitar o crescimento, o progresso de cada aluno de acordo com a sua especificidade. Eu não vou preparar um instrumento avaliativo para a turma de um modo singular. Não, porque cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem. Eu não posso parar um aluno para que o outro para que eles possam caminhar todos juntos. Então, essa é a diferença. Esse é o olhar da diversidade, e a diversidade contribui, porque é nesse contato que um vai aprendendo com o outro, e a aprendizagem fica rica, fica significativa. Então, Lucchesi bem destacou esses instrumentos, podemos avançar. O outro slide. O próximo material disponibilizado foi um vídeo que reporta uma entrevista de 2 estudiosos da avaliação da aprendizagem, 2 grandes estudiosos, Jussara Hoffmann e Cipriano Lucchesi, intitulado Caminho para a Aprendizagem. Nessa entrevista, eles vão conversar sobre qual é o melhor caminho para a efetivação desta aprendizagem no âmbito escolar. Então, Hoffmann destaca que o objetivo e finalidade essencial da avaliação é a aprendizagem.
Existem vários tipos de avaliação, mas na escola, seu foco é acompanhar o processo de construção da aprendizagem do aluno. E é nesse momento que o professor vai utilizar de instrumento diversificado para possibilitar o crescimento, o progresso e esse avançar na aprendizagem de cada aluno. Então, esse caminhar, essa avaliação se torna fundamental porque ela vai dar um diagnóstico de como está esse processo de construção do conhecimento. É na avaliação da concepção mediadora que o professor ele observa, ele acompanha e ele possibilita. E ele possibilita condições de aprendizagem. Não basta diagnosticar, é preciso decidir. É preciso decidir que instrumento vai ser adequado a cada situação escolar. Então, é nesse momento que entra o processo de ação e reflexão. É o replanejar, é sistematizar ações estratégicas que possam contribuir para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Então, a avaliação se torna um fator, como o Lucchesi bem colocou, útil e necessário. Percebam aí que os dois autores conversam quando um coloca que a avaliação é essencial para a aprendizagem. O outro define que a avaliação é o caminho para que a aprendizagem aconteça. Então, aqui que há um contato, um diálogo que vai culminar para o verdadeiro sentido da avaliação. E qual é o verdadeiro sentido da avaliação? É o principal objetivo da escola, é a aprendizagem de todos os alunos. Ao avaliar, possibilita-se uma reflexão sobre o planejar, sobre os procedimentos mais adequados para o aluno, levando em consideração que cada aluno é único e merece atenção individualizada. Já bem colocamos que o aluno é um ser único, ele é singular, ele tem seu ritmo, ele vem de um contexto social diferenciado. Quando ele chega na escola, ele já traz toda uma bagagem cultural que precisa ser aproveitada. E é nesse momento que o replanejar se concretiza, porque a partir do momento que o professor conhece a realidade, o contexto do aluno, ele irá inserir metodologias capazes de contribuir nesse processo de ensino e aprendizagem. Esse é um fator preponderante na avaliação. Ela não é excludente, ela acolhe, ela envolve, ela possibilita o progresso do estudante e de forma individualizada, porque cada ser é único. Então, o professor precisa ter esse olhar atento. A avaliação não é utilizada para classificar quem sabe ou quem não sabe. Ela é utilizada para possibilitar melhores condições de aprendizagem, que é o principal objetivo. Dar mais atenção a quem precisa de mais atenção. É aqui que eu chamo a atenção para a equidade, porque tem aluno que vai aprender de forma mais rápida e tem aquele aluno que aprende mais lentamente. Então, é aí que entra a atuação do professor, aquela atenção diferenciada, aquele que é mais lento e que precisa de mais atenção. Porque se eu utilizo um instrumento avaliativo igual para todos, claro que o resultado vai ser diferenciado. E o objetivo talvez não seja adequado. É importante utilizar um instrumento adequado para que não se tenha surpresa no resultado. Se eu não estou utilizando um instrumento avaliativo adequado, eu posso me surpreender, porque o aluno ele não vai corresponder. Então, é importante no planejar a metodologia utilizada, um instrumento avaliativo que vai ser utilizado para que a resposta seja positiva e o objetivo planejado seja realmente alcançado. O grande desafio do processo avaliativo é o professor desenvolver uma série de estratégias considerando o jeito particular com que cada aluno reage.
Parece ser um desafio, mas é a realidade em todas as escolas. Todos nós, professores que estamos na escola, nós conhecemos o potencial e a dificuldade de cada aluno. Nós já utilizamos metodologia diferenciada para cada necessidade dele, porque quando eu digo que o aluno ele tem dificuldade na leitura, mas ele é expert na interpretação. Quando eu leio para ele, faço perguntas, ele me responde direitinho. Então, é uma metodologia diferenciada. Então, a cada necessidade é um instrumento a ser utilizado de forma diferente também. Ainda nessa entrevista, a Lucchesi destaca que o ato pedagógico é o caminho para a aprendizagem. Sua composição é permeada por um conjunto de coisas, e dentre elas está o planejamento e a avaliação. O planejamento, a avaliação são 3 coisas indispensáveis: o planejar, o executar e o avaliar. Esses 3 instrumentos compõem o ato pedagógico. Não basta planejar e executar, precisa avaliar. E essa avaliação precisa ter retorno. Se eu detecto a dificuldade e não mudo a minha prática, não há uma reflexão na prática, a avaliação é um projeto abortado, porque ela não atingiu o objetivo dela. Porque o objetivo qual é o objetivo? Contribuir para o progresso de aprendizagem do aluno. E se isso não acontece, a avaliação não atinge o seu fim. O caminho da aprendizagem é planejar, executar e avaliar. A avaliação, ela vai dar o diagnóstico, e esse diagnóstico vai ajudar no acompanhamento do aluno. À medida que você detecta a dificuldade e você não toma uma atitude de agir sobre essa dificuldade, a avaliação ela não contribuiu. Então, é importante diagnosticar, repensar a prática, replanejar. Se não acontecer mudança na prática pedagógica, esse aluno irá continuar com dificuldade. E nós, professores, não vamos estar contribuindo para sanar essas dificuldades, porque eu detectei o problema, mas eu não fiz nada para resolver o problema do aluno. Eu não fiz nada para ajudar essa necessidade de aprendizagem que o aluno apresentou na avaliação. Então, é importante esse replanejar, esse repensar a prática, esse repensar no instrumento pedagógico adequado para cada situação de aprendizagem. Se isso não ocorrer, o diagnóstico feito não vai ajudar no desenvolvimento do aluno. Então, no ato de avaliar, devem ser considerados 2 aspectos: a individualidade e a objetividade. A individualidade, porque, como eu já falei, o aluno ele é único, ele é singular. Então, é preciso levar em consideração essa bagagem cultural que ele traz, que ele vem de todo um contexto, de toda uma experiência já vivida, para, a partir daí, planejar ações que possam contribuir para o progresso dele. Eu parto da realidade dele para o que ele ainda precisa aprender. E isso precisa acontecer de forma individualizada e objetiva, necessária uma apropriação do conhecimento. É importante partir do que o aluno já sabe para que os desafios possam acontecer, para que a motivação venha contribuir nesse processo de construção do conhecimento. Porque na escola é importante oportunizar o aluno para que ele seja o protagonista desse processo de construção do conhecimento. Ele não é aquele ser passivo que recebe as informações, as orientações. Ele aprende melhor quando ele participa, quando ele atua, quando ele pesquisa, quando ele, de certa forma, participa desse ato de construção. Isso é importante, que a avaliação ela vai direcionar, ela vai ajudar na sistematização de ações que possam contribuir para o resultado positivo, que é a aprendizagem do aluno, que nós estamos
martelando nessa tecla. O principal objetivo da avaliação é a aprendizagem de todos os estudantes, sem discriminação. Pode passar. Considerando tudo que já apresentamos até aqui sobre a avaliação, podemos afirmar que a avaliação não é só o ato de atribuir nota e testes e prova, mas é um processo. É um processo que necessita de reflexão crítica sobre a prática pedagógica. Quando o professor ele faz a sua avaliação, ele utiliza de vários instrumentos avaliativos e o aluno responde de forma ou positiva ou negativa, ele está diagnosticando. E é nesse diagnosticar, constatar que ele vai intervir, que ele vai agir. E isso depende de quê? Do olhar de quem olha. Depende do olhar do professor. Em que concepção de avaliação ele está embasado? Se ele está apegado à concepção classificatória ou à concepção mediadora, como bem coloca Jussara Hoffmann. Se ele está embasado na concepção classificatória, o professor ele precisa rever sua prática, porque classificar é excluir. E o papel do professor não é excluir, é acolher, é observar, é acompanhar, é possibilitar a mudança, é possibilitar condições para que esse aluno possa crescer, possa progredir. E é importante levar em consideração a bagagem cultural e a habilidade que ele já tem. E a partir daí, lançar estratégias que possam contribuir cada vez mais para essa efetivação da aprendizagem. A avaliação, existem tipos, para cada um tipo cumpre uma função diferente. Ela pode ser diagnóstica, quando ela observa, quando ela detecta a dificuldade e potencialidade do aluno. A avaliação diagnóstica ela é utilizada no início do processo. Ela pode ser formativa, é aquela que acompanha e acontece durante todo esse processo de construção do ensino-aprendizagem. E ela pode ser somativa, que é feita no final, porque o aluno ele vai precisar de nota. É aí que entra a avaliação classificatória. No final, a nota precisa ser apresentada. Mas qual é a diferença aqui? O aluno precisa de nota, mas ele precisa ser avaliado de forma diferenciada. Ele precisa participar de uma avaliação contínua. Não é só aplicar o teste ou prova, um seminário para dizer se o aluno está apto a passar de ano ou não. A avaliação ela é feita de forma com uma metodologia bem mais inovadora. Aquela que vai possibilitar mudanças na atitude do aluno e vai contribuir para o progresso dele. Porque avaliar não é bloquear, não é ameaçar. Avaliar é possibilitar condições de crescimento. Isso é avaliação. É esse o papel da avaliação. A avaliação ela não é neutra, ela precede a valorização do que já se sabe e o professor precisa respeitar a diversidade. Como já coloquei para vocês, o professor ele conhece o seu público, ele conhece as necessidades de aprendizagem, as potencialidades dos alunos. Então, ele precisa valorizar essa bagagem cultural que ele traz e, a partir daí, um novo caminhar. Um conhecimento inusitado, mas partindo da realidade deles, partindo do que ele já sabe, para que ele possa progredir de forma satisfatória. A avaliação não é inócua, ela não provoca prejuízos, ela não oferece perigo. A avaliação, ela não pode ser uma atitude ameaçadora, controladora. Avaliar significa identificar o que o aluno já sabe e o que o aluno precisa aprender. E isso vai refletir na prática pedagógica, no fazer pedagógico do professor, porque quando ele avalia, ele se
autoavalia também. Não que ele seja o único responsável pela aprendizagem do aluno, mas é através da avaliação que ele vai fazer essa reflexão. Será que o instrumento utilizado está sendo adequado? Muitas vezes, o instrumento utilizado pelo professor não é adequado, então ele tem surpresas no resultado. Por isso que é importante o planejar. Lucchesi coloca esses 3 instrumentos fundamentais: planejar, executar e avaliar. E eles estão interligados, eles se relacionam, porque à medida que eu planejo, que eu executo e eu vou avaliar, essa avaliação vai me dar instrumentos para que eu possa refletir na minha prática e possa replanejar essa ação, para que o meu objetivo seja atingido. Então, a avaliação tem esse papel, contribuir para o progresso do aluno. Pode passar. Já finalizando, nós tivemos como referência os textos, os estudos, nos apegamos aos estudos de Cipriano Lucchesi, Jussara Hoffmann, e também trouxemos a vocês a entrevista dos 2 autores que falam da avaliação da aprendizagem, o quanto isso é importante no contexto escolar. E para finalizar, eu trago um pensamento de Lucchesi sobre avaliação que nos leva a refletir de como essa avaliação está acontecendo na escola, como a escola está trabalhando, está tratando esse ato de avaliar. Se a avaliação está sendo trabalhada de forma classificatória ou de forma mediadora. Eu deixo essa reflexão para vocês. Lucchesi diz que a avaliação só se completa com a possibilidade de indicar caminhos mais adequados e mais satisfatórios para uma ação que está em curso. Então, se a avaliação que mostra caminho não está contribuindo para o progresso do aluno, ela não está atingindo o verdadeiro sentido da avaliação, que é a aprendizagem de todos os estudantes. Que fique essa reflexão para a prática pedagógica e para o contexto escolar de todos vocês. Vamos dar continuidade dos nossos estudos com a unidade 2. Obrigada. Olá, senhores e senhoras cursistas do curso de ressignificação da prática pedagógica. Já iniciamos o módulo 6 e vamos dar continuidade com a unidade 2. Eu sou Fátima Freitas, sou a tutora e sou também formadora desse módulo. Essa unidade vai ter uma carga horária de 5 horas e o período será de 28 de dezembro a 1º de janeiro de 2020. Os objetivos dessa unidade é compreender a relação da BNCC e do currículo na construção do projeto político-pedagógico e também conhecer as finalidades da avaliação escolar como meio de planejar e replanejar as ações didático-pedagógicas, reconhecendo-as como meio de ampliar a possibilidade de perceber avanços e rupturas inerentes ao processo ensino-aprendizagem. E o conteúdo dessa unidade será currículo, planejamento e avaliação. Nós faremos um estudo em 3 momentos. O primeiro momento, que vai ser o estudo sobre currículo, o segundo, planejamento e sobre avaliação. Nesse momento, nós temos esses temas que são muito importantes e estão na vida cotidiana da escola, enquanto professor, enquanto pedagogo. E nós vamos agora ver que tanto currículo quanto planejamento e avaliação são temas distintos. No entanto, eles são temas complementares.
O currículo onde menciona, né, onde serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental que vão assegurar a formação básica, né? E o que vai assegurar também que as escolas utilizem isso aí. E também temos o artigo 35 da LDB, 93/94/96, que esclarece que a Base Nacional Curricular ela definirá os objetivos de aprendizagem do ensino médio. Vejam bem, o artigo 210 é sobre o ensino fundamental e o artigo 35 da LDB é ensino médio, onde, conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, vão utilizar as áreas de conhecimento, que são linguagem e suas tecnologias, onde teremos os componentes curriculares língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física. Na matemática, nós teremos a matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, nós teremos biologia, química e física. Nas ciências humanas e sociais aplicadas, nós teremos geografia, história, sociologia e filosofia, e mais a parte diversificada. Vamos observar que o artigo 210 da Constituição deve assegurar os conteúdos mínimos, né? Fixar os conteúdos mínimos para que tenha uma educação de qualidade e que garanta realmente a aprendizagem, levando em consideração valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. O artigo 210 da Constituição Federal estabelece os conteúdos mínimos que devem assegurar a formação básica comum. E o artigo 35 da LDB vai preocupar-se em definir direitos e objetivos da aprendizagem para o ensino médio. Nós vamos notar que o currículo é tratado pela legislação com muita importância, conferindo às redes de escolas uma grande responsabilidade, porque as escolas serão responsáveis em ver, em estudar, em se apropriar sobre currículo. Então, nós vamos perguntar, pedagogos, isso é para você, professores, apoio pedagógicos. Vou perguntar para vocês, já questionaram o que é o currículo? Como você vai se apropriar de trabalhar o currículo na sua escola? Pois bem, o Miguel Arroio, em seu texto Educando os Educadores, Seus Direitos e Currículo, ele faz várias indagações lá e procura dar um norte para que vocês consigam essa resposta. Então, dou como sugestão que vocês acessem a plataforma e acessem esse texto, Educandos e Educadores, Seus Direitos e Currículo, que é de Miguel Arroio. E lá nós teremos as indagações, né, que vocês provavelmente já tenham feito a vocês, né? E ele também faz um questionamento. Para que elaboramos o currículo? Com que objetivo nós vamos elaborar esse currículo? Então, das várias indagações do Arroio, ele destacou algumas que nós vimos aí no vídeo, e eu convido vocês que acessem que vocês terão algumas respostas até para o cotidiano de vocês. Não esqueçam, senhores e senhoras, pedagogos e pedagogas, professores, que nós aqui estamos à frente desse trabalho nas escolas. Somos nós que somos responsáveis, sim? Então, o currículo escolar ele está diretamente relacionado com as concepções educacionais definidas pelo ensino. Então, como eu já falei, o trabalho pedagógico
é de responsabilidade do pedagogo, o apoio pedagógico e também do professor, né? Como também nós disponibilizamos lá na plataforma um texto da Heloísa Lick, onde ela também dá algumas orientações para o pedagogo ou apoio pedagógico que esteja atuando. Então, é muito importante que vocês acessem também o texto da Heloísa Lick, onde ela fala que liderar na escola a orientação da ação de todos os participantes da comunidade escolar pelas proposições do projeto político-pedagógico e do currículo escolar. E faz algumas referências a referencial curricular, das diretrizes também nacionais, parâmetros curriculares. Ela menciona muitas coisas que é do nosso cotidiano e que, no meu ponto de vista, é muito importante que vocês acessem, visualizem e estudem para que sirva, né, de parâmetros, sirva de norte no trabalho desenvolvido por vocês. Teremos disponível também na plataforma um vídeo que foi feito pela Ana Penido, onde ela trabalha muito bem as 10 competências gerais da BNCC. E nós já ouvimos, com certeza, muito disso aí, mas é muito importante que se veja o que quer dizer as 10 competências. Quando se fala de conhecimento, o que quer dizer esse conhecimento? Tem que valorizar tudo aquilo que já vem, o que se traz, né? Tem que ver a vivência histórica. Não se pode ignorar que já haja uma vivência, que já haja todo um percurso, né? Que isso é muito importante. E também então, também disponibilizamos na plataforma um vídeo da Ana Penido, onde ela trabalha as 10 competências gerais da BNCC. Então, é muito importante que vocês acessem, se apropriem disso, para que vocês possam, mais tarde, trabalhar e ter esse conhecimento para discussão na escola. Então, uma das competências gerais que ela menciona é o conhecimento. Esse conhecimento tem todo um percurso, ninguém é zero, tudo tem que ser aproveitado, tem que ver o percurso histórico nisso aí. Tem o pensamento científico e crítico e criativo. O pensamento científico levar a pesquisa, incentivar também o senso crítico, levar a criticidade para o seu dia a dia, né? E também a criatividade. O repertório cultural também que é mencionado lá, ele vem valorizar e fluir as diversas manifestações culturais, seja regional, nacional e até mundial. E nós temos também a comunicação que deve ser feita de qualquer jeito, ou seja, de maneira escrita, falada, de libras, corporal. A comunicação ela é realizada de qualquer forma. A cultura digital ela vai valorizar a tecnologia. Nós estamos numa era que a gente não pode, de hipótese alguma, ignorar a tecnologia. E nós temos que nos apropriar também dessas informações. O trabalho e projeto de vida, ele vem valorizar a diversidade de saberes e vivências. E também vai fazer relação com o trabalho, com o trabalho que enquanto cidadão. Aí nós vamos ver o autoconhecimento e autocuidado. Tem que haver
conhecimento de si para que possa ter o autocuidado, ou seja, cuidar de sua saúde, inclusive isso, o cuidado com sua saúde. Vem a empatia e cooperação, né? Que você é um ser que vive numa sociedade, tem que ver que no coletivo, você não é só, né? Que tem que realizar também um trabalho de cooperação. Responsabilidade e cidadania, né? Que você, enquanto cidadão, também tem as responsabilidades também com a sociedade onde você vive, onde você está inserido, onde você trabalha. Então, a Ana Penido, ela tem esse vídeo que é muito interessante e eu sugiro que assistam, né? Assistam ou ouçam, né? Que também vai ser, o bom é que vai poder ser escutado, né? Que você não precisa nem parar para ficar entendendo, e vai ser bem interessante, vocês vão compreender muito bem toda a exposição dela. E aí, nós vamos para o nosso segundo momento, né? E nós vamos agora falar de planejamento. Gente, quem não planeja corre o risco de se dar mal, né? Se você não planeja a tua vida afetiva, econômica, você corre o risco de não se dar bem nisso aí. Do mesmo jeito, né, da mesma forma, é um planejamento onde se visa a aprendizagem. Se nós não fizermos um planejamento adequado, corre o risco de errar muito mais, que mesmo planejando já se comete alguns erros, né? Então, nós vamos ver o seguinte, que para fazer um planejamento, você tem que saber o que é que você quer realmente, né? Quem são as pessoas que será dirigido esse planejamento? E que deve ser acompanhado o pedagogo e o apoio pedagógico. Isso aí, gente, não tem como esquecer a figura do apoio pedagógico e do pedagogo. Tem que procurar acompanhar o planejamento. Depois disso, vai monitorar, né, a sua execução, o seu resultado, porque planejar por planejar não é interessante, né? Perde tempo só em fazer isso. Imagina, se perder tempo fazendo um planejamento que não é funcional, não adianta. Então, o que é importante que quando ao planejar, se veja o que você quer realmente alcançar. Tá? Sugiro, né, que vocês também assistam um vídeo que foi mostrado de uma forma bem lúdica, né? Bem engraçada, a gente gosta muito desse vídeo, muito desgaste sem planejamento. É um vídeo muito interessante, gente, que mostra que se você realmente não se planeja, você não vai conseguir alcançar o objetivo desejado, né? E não adianta cortar caminho, né? Que pode errar mesmo. Então, importante planejamento, tanto em escola quanto na vida pessoal. E vamos passar agora para o último momento, né, um momento de estudo que vai ser sobre avaliação. Avaliação é um tema assim constante na vida do pedagogo, do apoio pedagógico. Por quê? Porque vem sempre aquela preocupação, gente, o que vai avaliar, né? O que eu vou priorizar na aprendizagem? Como vou fazer? Como vou avaliar? Que instrumentos eu vou utilizar para realizar essa avaliação? Então, eu tenho que ter bem claro,
na minha cabeça, quando eu for fazer o planejamento e chegar na parte da avaliação, e quando for executar a avaliação, como eu vou planejar, o que eu quero alcançar, e depois disso, né? E depois disso, o que é que eu vou fazer com esses resultados? Também ainda bato na mesma tecla. Avaliar só para constar que existe avaliação, ela não ajuda, não contribui em nada. Vejam bem, esses resultados das avaliações devem servir para nortear trabalho, o que nós queremos melhorar, o que nós queremos que o nosso aluno ele alcance, o que ele quer, vai aprender realmente, o que é interessante também para ele. Então, vejam bem, no momento de planejar a avaliação, atentem para muitos detalhes que vocês também vão ver no filme que nós também estamos disponibilizando. Nós estamos disponibilizando alguns filmes, trechos de filmes, que vocês também verão o quanto é importante, ao avaliar, como avaliar, né, que existe a igualdade e a equidade. Então, para conseguir, né, ter bons resultados, assistam esses filmes que nós estamos disponibilizando também na plataforma para vocês, tá? Então, gente, eu espero que vocês gostem desses trechos de filmes. São vários filmes que são bem interessantes, que inclusive eu acredito que vocês já tenham até visto na televisão, mas quando a gente assiste um filme, a gente não olha nem para a parte pedagógica, né? Então, esse filme vai levá-los a lembrar de parte pedagógica, que vai ser bem interessante e vai ajudá-los a desenvolver seu trabalho na questão da avaliação. Aí a parte da explanação de todas as professoras anteriores, né, excelentes explanações, a importância do tema avaliação. E dentro das contribuições, dando prosseguimento às contribuições aí das nossas colegas, aquilo que já foi apresentado, nós não podemos deixar de fora do mundo da avaliação as avaliações externas. Vocês já ouviram nas explanações, os detalhamentos, as dimensões da avaliação, as concepções, mas nós não podemos deixar de fora, apesar do nome ser externo, nós não podemos excluir desse processo de avaliação as avaliações externas, entendê-las, compreendê-las. Então, nós aqui encerrando esse módulo que fala sobre avaliação, nós queremos conversar com você, queremos que você se aproprie também do conhecimento acerca das avaliações externas. Esse módulo, essa unidade dentro do módulo, ela terá uma carga horária de 5 horas, apesar de sucinta, é um tema bastante essencial, importante que a escola se detenha, que você, enquanto pedagogo, enquanto apoio pedagógico, você se aproprie do conteúdo para que ele possa também contribuir na escola, no momento da escola pensar sobre o tema. Então, nossa unidade ela terá início no dia 2 de janeiro e se encerrará no dia 6. Essa unidade ela foi construída também com a contribuição da professora Shirlene Noronha, que não está aqui conosco hoje, mas eu sei que vocês já a conhecem, porque ano passado ela também contribuiu na construção desse material. Os objetivos principais dessa unidade, nós temos aí 2 principais objetivos, que primeiro é compreender a importância da análise dos dados educacionais da escola como subsídio para a elaboração de plano de ação. Então, nós já vimos aqui bastante, já ouvimos
com as professoras Andréa, com a professora Carla, a necessidade de fazer um diagnóstico, a necessidade de pensar um plano de intervenção, a necessidade de replanejar a partir de uma diagnose feita, né, de qualquer resultado. E aqui nós estamos falando dos resultados dos dados educacionais. A escola ela os possui, é necessário que ela se aproprie deles, que se detenha sobre eles, que se conheça também dentro desse contexto. E um outro objetivo é analisar os resultados das avaliações externas e propor ações pedagógicas de intervenção. Eu sei que nós acabamos aí de vivenciar 2 momentos desse, tanto do SAEB quanto do SADEAM. E aí? A equipe externa esteve na escola, aplicou os testes, mas é só isso? Não, né? Então, a necessidade de nós nos apropriarmos dos resultados, ficarmos atentos quando eles forem divulgados, quando eles forem liberados, para que a escola se aproprie dos resultados, a partir deles se veja, se analise, reflita a respeito de sua prática pedagógica, porque é preciso ser dado um uso pedagógico a esses resultados. Então, dentro dessa unidade 3, nós vamos viver aí 3 momentos, né? Nós propomos 3 momentos de reflexões. O primeiro, é necessário que nós contextualizemos as avaliações externas. Eu preciso me ver dentro do mundo das avaliações externas. Eu sei que o SADEAM, por exemplo, é uma avaliação local, mas eu também preciso compreender que o SAEB é uma avaliação nacional e que pode ser que a escola ela seja sorteada para uma avaliação internacional, por exemplo, como o PISA. Então, a avaliação externa não é algo que veio do nada, não é algo sem propósito. Ela existe com uma razão, ela existe com um objetivo e eu preciso me perceber, eu preciso compreender aí essa avaliação externa no contexto que nós estamos vivendo hoje, um contexto de mudanças, com BNCC, com várias outras situações. Aí nós estamos com o referencial curricular do Amazonas em vistas a ser implementado. Então, tudo isso precisa ser analisado, pensado, refletido também a partir dos dados das avaliações externas. Também nós estamos propondo aí a organização do espaço escolar para o uso dos dados das avaliações educacionais. Como é que esse tema vai ser refletido, né? A partir de vídeos do professor Wagner, ele já propõe que a escola ela se organize, que ela se detenha, que ela saiba, compreenda o porquê, o para quê, o como utilizar esses resultados. E, por fim, para que a escola ela entenda, para que os atores escolares compreendam toda a metodologia, a nomenclatura utilizada nas avaliações externas, nós estamos propondo aí um material em PowerPoint intitulado Sistemas de Avaliação, Conceitos, Características e Metodologias, para que a escola ela consiga compreender as nomenclaturas que são utilizadas nos testes padronizados, de onde eles vêm, como eles são elaborados, né, a partir do quê. Tá? Então, dando início aí à nossa reflexão, nós vamos partir do objetivo que nós encontramos no portal oficial do INEP, quando ele diz que o SAEB ele tem como principal objetivo realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir no desempenho do estudante. Só com esse conceito, queridos, nós já queremos que você saiba, né? Nós queremos que você defenda na escola que a avaliação externa ela não vem para julgar professor, ela não vem para condenar a escola. O propósito dela é muito maior. O propósito dela é fazer um diagnóstico da educação como um todo, não só de uma escola, não só de um professor. Então, são conceitos que foram aí acompanhando a avaliação externa, que são errados, conceitos que precisam, uma mentalidade que precisa ser mudada, que precisa ser transformada e ser compreendido como realmente é, para qual propósito existe
existem realmente as avaliações externas. Então, além de permitir verificar o cumprimento do direito à aprendizagem, as avaliações externas, elas possibilitam às secretarias e escolas traçar um diagnóstico de suas redes e desenvolver estratégias para o enfrentamento dos problemas que estejam afetando o desempenho dos estudantes. Então, nós sabemos muito bem que o desempenho dos nossos estudantes, esse desempenho ele é prejudicado por N fatores. Então, nós não podemos culpabilizar ator A ou ator B, porque é todo um contexto. E esse contexto, ele é analisado, tenta-se ser avaliado a partir também das avaliações externas. É um conjunto. Nós ouvimos sobre as avaliações internas, nós sabemos dos fatores familiares, nós sabemos dos fatores sociais, e a avaliação externa ela vem aí complementando esse olhar, essa avaliação, essa verificação, esse diagnóstico. Então, continuando, nós podemos, a partir dos resultados, levantar algumas indagações. Por exemplo, os resultados das avaliações são divulgados, mas as escolas utilizam os dados fornecidos pelas avaliações? Daqui a pouco nós estamos vivendo, eu sei que nós estamos aí entrando no período de férias, mas daqui a pouco nós já estamos na jornada pedagógica. O que faremos nós na jornada pedagógica? O que nós vamos propor no momento de jornada pedagógica? Será que essa análise das avaliações, será que os resultados anteriores, eles não podem trazer alguma contribuição para esse momento de jornada pedagógica, para esse momento de planejar o ano de 2020? Ou só porque já se foi o SAEB, já se foi o SADEAN, pronto, já fica esquecido? Então, são indagações que nós levantamos aqui. Como as escolas estão trabalhando os resultados das avaliações externas? Elas trabalham tentando se enxergar, tentando compreender esse contexto. Será que ainda há escola que só trabalha para se sair bem no teste e depois que o teste passa, tudo é esquecido? Ou ela entende, ela compreende que é necessário um trabalho contínuo e permanente, uma progressão nesse trabalho, uma reanálise daquilo que foi proposto? A professora André, ela falou de pensar em novas metodologias. Será que se de repente eu percebi que a proficiência, que o desempenho em um dos componentes avaliados não saiu como esperado, será que eu estou pensando em novas metodologias? Como eu vou trabalhar determinado conteúdo? Como ele vai ser enfrentado dentro da sala de aula? Como ele vai ser repassado aos alunos, né? Então, foram detectados fragilidades e potencialidades, porque às vezes a gente só quer ver o lado negativo. E o lado positivo? Nós não percebemos algumas potencialidades, né? De repente, dentro daquilo que nós planejamos, dentro daquilo que executamos, será que algo não foi bem sucedido e já se torna uma boa prática a ser compartilhada, a ser divulgada? Tá? Então, dentro desse contexto, dentro desse desejo de contextualizar as avaliações externas, nós estamos propondo aqui um texto da Maria Helena Guimarães de Castro, aproveitando a sua experiência em avaliações externas, aproveitando todo o seu conhecimento, o seu know-how dentro desse tema. Ela vem nesse artigo apresentando esse contexto, né? Mostrando para nós que não é algo que nasceu do nada, que não é algo que surgiu do nada dentro do ambiente escolar, que vem com um propósito e que, por mais que nós ainda tenhamos alguma aversão, alguma rejeição, já faz parte aí do cotidiano da escola, já faz parte do dia a dia das escolas, e o melhor é nós entendermos, compreendermos, para que nós possamos, então, nos utilizar dos benefícios que podem trazer à escola, tá certo? Então, os vídeos, como eu já falei anteriormente, foram produzidos aí pelo Dr. Wagner Rezende, e ele traz para nós aí
uma proposta de como a escola ela pode se organizar para desenvolver uma cultura de uso dos dados educacionais, que não seja algo pontual, que não fiquemos amarrados em ações pontuais, em ações que acontecem só naquele momento, só naquele instante e pronto, não é? Se tornam esquecidas depois. Mas é um desejo mesmo de orientar as escolas a trabalhar os seus resultados. Tá? Então, aí nós vamos passar para um olhar, para o nosso terceiro olhar, que é a respeito dos sistemas de avaliação, conceitos, características e metodologias. Porque nós sabemos que as avaliações externas, elas trazem todo um contexto diferente daquilo que é vivenciado dentro das escolas. Por exemplo, nós encontramos termos como descritores, matriz de referência, competência, habilidade, caderno de teste, TRI. Então, são conceitos que nós precisamos compreender, precisamos entender, até para não incorrermos em erros que já foram, assim, tantas vezes cometidos quando nós ignorávamos o instrumento, quando nós ignorávamos a metodologia, quando nós não entendíamos o propósito, porque muitas vezes a gente só percebe que vem uma equipe externa à escola aplicar aquele teste, mas nós não muitas vezes percebemos que essa equipe externa ela vem aplicar um teste para avaliar aquilo que é feito internamente. Então, é necessário que nós tragamos esses conceitos para dentro da escola, que o professor entenda o contexto e você, enquanto pedagogo, e você, enquanto apoio pedagógico, é uma figura principal para levar a compreensão, o entendimento, para que o professor se veja ali naquele resultado, para que não só o professor da série avaliada e do componente avaliado se veja naquele resultado, mas que entenda que é um resultado de todos, é um resultado de anos, é um resultado que precisa ser assimilado, compreendido, trabalhado por todos, tá certo? Então, aí nós temos esse último material com esse propósito, com esse objetivo. E o nosso desejo é que você se aproprie, que você aproveite a leitura, assista aos vídeos. Nós sabemos que o tempo é curto, né? que o tempo é bem sucinto e nós preferimos não oferecer muitos materiais, mas oferecer materiais que vão ajudar essa reflexão, esse entendimento, essa compreensão inicial do propósito de uma avaliação externa, tá certo? Então, mãos à obra, né? Quando nós falamos mãos à obra, nós queremos dizer que a teoria ela precisa partir para uma prática. E a prática é justamente analisar os nossos resultados. Como a professora Carla falou lá no início, a proposta de avaliação desta unidade é que nós ponhamos a mão à prática mesmo, né? Que nós passemos da teoria à prática, que nós peguemos os nossos resultados, façamos análise desses resultados, não só um resultado, por exemplo, eu vou iniciar 2018 analisando o resultado de 2017, que é o que eu tenho à mão do SAEB, mas eu me analisar aí dentro de uma sequência histórica. Como foi o desempenho da minha escola ao longo dessa série histórica? Como foi a proficiência em língua portuguesa, a proficiência em matemática, como foi a participação dos alunos, verificar aspectos que podem ser analisados, que podem ser compreendidos, partir daquilo que é trabalhado na escola enquanto metodologia, aquilo que foi pensado, se surtiu efeito, né, se foi bem apropriado pelo ambiente escolar, pelos alunos, pelos professores, tá certo? Então, como a professora Carla disse, essa análise, ela precisa ser dada continuidade em um plano de intervenção, porque se eu detectei as minhas fragilidades, as minhas potencialidades, se há lacunas de aprendizado aí, como a escola vai se organizar para enfrentar a situação detectada, né? O diagnóstico ele foi realizado com o propósito, e esse propósito precisa ser cumprido. Então, contamos com você.
o mesmo interesse que você já vem apresentando aí ao longo do curso, em todas as unidades, que ele finalize aí com excelência. Agradecemos a sua participação, agradecemos a sua compreensão, ficam aí as referências para você e sucesso, seja bem sucedido naquilo que você se propôs a fazer, tá certo? Saiba que a avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. Então, que nós busquemos esses caminhos. Você estar participando desse curso já demonstra que você está decidido a seguir essa trajetória. Parabéns, sucesso, até a próxima.